Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nessa segunda edição, para nós falarmos do novo presidente da CBF, Samir Chaoud, que veio do norte do Brasil, presidente da Federação Roraimense, total desconhecido daqueles que estão há muito tempo no mundo do futebol, uma incógnita para a instituição, a entidade que rege o futebol brasileiro, pelo menos por enquanto, tá? Mas é importante nós sabermos o que Samir Chaoud, assim que eleito, falou na sede da CBF, quais serão as suas primeiras atitudes, o que ele pretende mudar, transformar no futebol brasileiro. Samir Chaoud deixou muito claro que vai priorizar duas questões na sua gestão. Vai acompanhar muito de perto toda a movimentação do futebol brasileiro, etc. e tal, e que calendário e fair play financeiro serão questões prioritárias. Bom, mas antes de falar sobre isso, eu peço a você, se inscreva aqui se não for inscrito no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, concordando ou não com as minhas colocações, isso é a coisa mais normal do mundo. Eu não fico triste, chateado se você não concorda, se você pensa diferente. Eu acho isso muito positivo, contanto que o debate seja saudável, sem ofensas, respeitando o ponto de vista do outro. Se inscreva no canal, é um canal novo, tem 10 meses e a gente está chegando aí aos pouquinhos aos 50 mil inscritos, graças à moral de você que está aqui com a gente, de vocês, no plural, né? Vamos lá. O primeiro tema a ser abordado por ele, no seu discurso de posse como presidente da CBF, no lugar do Edinaldo Rodrigues, é o calendário do futebol brasileiro. Agora, interessante, porque Samir Chaoud foi eleito graças ao sistema de vetos das federações. Não fosse o sistema de veto das federações, o que é isso? Ninguém pode concorrer à presidência da CBF, mesmo que tenha apoio de 100% dos clubes da Série A e B, das séries A e B, você não pode concorrer, você não pode montar uma chapa se você não tiver apoio de pelo menos 8 federações. Por quê? Porque a federação, o peso do voto da federação é muito maior do que o peso do voto do clube. Os clubes querem mudar isso, né? Querem transformar, querem revolucionar isso na CBF, sempre foi assim, né? Agora, interessante é que a primeira fala dele é uma fala que, apesar de ter sido aplaudida, né, é uma fala que deveria preocupar as federações. Ele não fala em fim dos estaduais, mas fala em diminuição de datas para os estaduais. Aspas para o novo presidente da CBF, Samir Chaoud. Desde o primeiro dia de trabalho, assumirei pessoalmente a liderança dos temas estruturantes do futebol. Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas. Então, hoje, o calendário dos campeonatos estaduais conta com muito mais datas do que isso. Então ele diz no máximo 11, eu trabalharia aí com 10 datas. Então o campeonato vai dar uma achatada, as federações vão ter que, principalmente as federações maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, vão ter que se reorganizar, e mesmo as federações de clubes nordestinos, como o caso do Bahia, do Vitória, Fortaleza, Ceará, federações cearense, baiana, que tem clubes que estão envolvidos em Série A de Campeonato Brasileiro, campeonatos continentais, tem que disputar a Copa do Nordeste, é muita competição e pouco calendário. Então uma pressão muito grande para que os estaduais sejam de fato diminuídos, tá? Então é uma fala surpreendente do Samir Chaoud, ele poderia simplesmente ter dado mais apoio para as federações, dizendo que as federações é que vão resolver isso e tal, porque elas que o elegeram. Bom, vamos lá, vamos ver se isso vai se cumprir mesmo, né? E falou muito sobre o fair play financeiro também, uma bandeira levantada por muitos clubes, e obviamente
a tentativa de alguns de esconder, né, o fair play financeiro, porque se isso acontecer, nem sei se jogam a primeira divisão. Ele disse o seguinte, aspas para o novo presidente da CBF, o fair play financeiro também será uma prioridade da nossa gestão. Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas. Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro. Tá? Então são temas centrais, inicialmente, agora precisam ser, antes de implementados, debatidos. Até mesmo a questão das datas, porque não adianta você simplesmente acabar com os estaduais. É claro que os grandes clubes adorariam, mas tem muita gente que vive de futebol. A maioria dos jogadores de futebol ganha pouco mais de salário mínimo, é a maneira como eles vivem. Então não podemos simplesmente acabar com os estaduais pelo Brasil e os times vão disputar o quê? Como é que nós vamos regular quem joga cada divisão? Como é que eu classifico para a Série D do Campeonato Brasileiro se eu não tiver o estadual? Então assim, tem que sentar, tem que discutir, com todo respeito às equipes que precisam desse calendário dos estaduais. Não estou dizendo que é acabar, mas ele precisa, obviamente, ser achatado, ele precisa ser diminuído, até porque quem gera dinheiro para a CBF são os clubes da Série A. Então, eles têm que ser privilegiados nessa análise aí, sim, mas não podemos esquecer dos outros clubes que vivem desse calendário de futebol, tá certo? Outras questões envolvendo aqui a fala do presidente Samir Chaoud, um pouco menos interessantes, né? Falando da seleção brasileira, do Carlo Ancelotti, que o desejo é que o povo brasileiro volte a se identificar com a seleção. Tá? Isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer porque as pessoas estão cada vez mais identificadas com o seu próprio nicho, seu clube, né? E a seleção brasileira não tem jogador de clubes brasileiros. Então a grande identificação da seleção brasileira com o povo brasileiro, principalmente nas décadas de 50, 60, 70, é porque ela via os seus craques, os seus jogadores que a gente acompanhava. Eu não era nascido nessa época, né, mas meus pais, meus tios, acompanhavam aqueles jogadores diariamente, tinha uma relação com aquele jogador de afeto, de identificação, e eram jogadores mais identificados com a realidade do futebol brasileiro, com a realidade do Brasil e do brasileiro em si. Os jogadores não ganhavam essas fortunas todas que ganham, e quanto mais ganha, mais indiferente fica, né? Então acho que tem muita coisa que afasta o povo da seleção brasileira. O preço dos ingressos é um que afasta do estádio, né? E o interesse para ver aqueles caras que não tem nada a ver com a realidade do povo brasileiro é outra coisa que afasta muito. Então acho muito difícil que o presidente da CBF consiga realinhar isso, né? Acho quase impossível. Ele fala da nova liga. Isso é interessante, porque será que Samir Chaoud será o presidente que vai renunciar ao posto máximo de ser a CBF, a dirigente do grande campeonato, para dar espaço para a criação da liga? Ele vai dizer: como dito ao longo da campanha toda, a criação da Liga é outro compromisso desta presidência, que tomará todas as medidas para que esse tão importante projeto de desenvolvimento do futebol brasileiro saia do papel. Por isso, digo aos clubes e aos representantes das ligas aqui presentes, as portas da CBF estão abertas, desde já, para uma discussão propositiva sobre a criação da Liga. Lembrando, para a Liga dar certo, a CBF não pode estar nela. Não pode ter ninguém da CBF. A CBF não pode ter qualquer poder dirigente. Aí a Liga vai dar certo. Agora, não falou sobre profissionalização de arbitragem, não falou sobre nada disso que é muito importante, né? Então, por enquanto, continua tudo como antes, no quartel de Abrantes, como diziam os antigos. Fico por aqui. Esse vídeo do Dois Toques, a Casa do Futebol. Amanhã a gente volta falando muito de Libertadores da América. Aquele abraço e até a próxima.